A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos mais uma lição tão importante também para a nossa caminhada cristã. O assunto de hoje é sobre o discípulo e o dízimo. E eu quero já convidar você para abrir a Bíblia Sagrada em Malaquias 3:10. Após a leitura, vamos estar orando, agradecendo pela leitura da palavra, pelo texto bíblico, agradecendo pelo assunto de hoje e agradecendo por mais um ensino que o Senhor trará ao nosso coração. Amém? Vamos ler a palavra? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Oremos. Pai, obrigado, muito obrigado por mais esta lição, Senhor, que servirá para o nosso entendimento, para prestarmos um culto racional, um culto que te agrade, meu Senhor, e também corresponder com relação à tua obra na terra. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. O discípulo e o dízimo. Este assunto, amados irmãos, está apresentado aqui em três partes. Primeiro, o dízimo no Antigo Testamento, depois o dízimo no Novo Testamento, e terceiro, as bênçãos que acompanham o dízimo. Bom, o dízimo no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, a primeira referência que a Bíblia nos apresenta sobre esta doutrina. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 14, 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos das tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Antes de ser Abraão, o nome apresentado era Abrão. Então, esta referência bíblica mostra o nosso patriarca dando o dízimo daquilo que foi conquistado. Portanto, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Agora observe que essa referência que apresenta na Bíblia, que é apresentado na Bíblia, apresenta-se também um personagem muito ilustre, um personagem que a Bíblia vai dar destaque relacionado ao dízimo. E esse personagem era um personagem real, rei de Salém. A apresentação dele tem alguma coisa a ver com esse entendimento, essa doutrina do dízimo, que deve ser aplicada também nos nossos dias. Por quê? Porque esse personagem, ele chama-se Melquisedeque, que não tem genealogia, mas é claro que é um personagem real, mas a qualidade ou as qualidades dele, e logo aparece neste início, já nos mostra que esta doutrina do dízimo é algo divino, é algo sério, é algo bíblico, é algo que nos nossos dias também deve ser colocado na prática. Porque Abraão, nosso pai na fé, e Melquisedeque, as características são iguais à de Jesus. É claro que ele não é Jesus, mas as qualidades que se apresentam nele faz referência a Jesus. Então, como o dízimo está atrelado a este personagem, e o personagem que dá o dízimo é o nosso pai na fé, logo, nós que somos movidos pela palavra de Deus e vivemos pela fé, aplica-se também esse entendimento do dízimo à luz da Bíblia nos nossos dias também. Amém? Hebreus 7:2 diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Isto fazendo alusão a Melquisedeque, esse personagem ilustre que vai aparecer exatamente nessa questão
do dízimo. Então veja o quanto essa doutrina ela tem fundamento bíblico, dois personagens ilustres que vão fazer menção do dízimo. Levítico capítulo 27, versículo 30, a Bíblia diz também: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Mais uma vez, agora fazendo a conotação ao ministério de Moisés, o dízimo também é apresentado como uma doutrina que era aplicada naquela época. Quando vamos para o Antigo Testamento, nós podemos observar em Levíticos 27, 30 ao 32, vai falar que os dízimos pertencem ao Senhor. O povo deveria dar os dízimos de todos os produtos da terra e dos rebanhos. Está lá apresentado nestes versículos 30 ao 32 de Levítico 27. No livro de Números, também escrito por Moisés, capítulo 18, versículo 21 ao 32, um dos propósitos do dízimo era o sustento dos levitas. Vai mostrar que aqueles que trabalhavam no tabernáculo, eles deviam também ser abençoados, cuidados, ajudados. Nos nossos dias, a aplicação, a interpretação, o entendimento espiritual é o mesmo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, mostra outro propósito, que era auxiliar aos necessitados, o estrangeiro, o órfão e a viúva, personagens que também eram abençoados pelos dízimos que eram apresentados pelo povo de Deus. Deuteronômio capítulo 26, versículo 25, como Malaquias 3, versículo 8 ao 10, 8 e 10, para ser mais preciso, mostra que Deus ele dá bênção ao seu povo quando seu povo o obedece. Então o dízimo também ela tem as bênçãos inerentes ao Deus que mostrou de como deveria ser feito no Antigo Testamento e que deve também ser aplicado no Novo Testamento, porque o entendimento é o mesmo. A igreja precisa de recursos para que ela possa avançar, precisa da fé, que é o principal, mas dentro dos padrões relacionados à nossa tarefa, ao nosso trabalho aqui na Terra, nós precisamos de recursos. E esses recursos Deus já sabia, por isso que nos dias de hoje é também aplicado este mesmo princípio. O dízimo no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito, como diz a nossa lição, aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre esta prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. E vale aqui a gente fazer uma observação que alguns dizem que no Novo Testamento não existe nada que fale sobre dízimo. Bom, aquele que escreveu a Epístola aos Hebreus, já depois de Jesus Cristo, ele apresenta essa doutrina. Então ela aparece no Novo Testamento. E como ele coloca no Novo Testamento, como ele coloca este assunto estar no Novo Testamento, então fica claro que serve para nós também. Até porque este autor ele traz o Antigo Testamento para apresentar a pessoa bendita de Jesus, que é superior aos sacerdotes, aos levitas, superior aos anjos, e que dentro dessa superioridade, essa doutrina do dízimo, que Jesus também falou, o autor dos Hebreus, ele faz esta colocação para mostrar a importância do dízimo nos dias em que nós estamos vivendo. Depois de Cristo, o dízimo foi comentado pelo autor dos Hebreus, aplicado pela igreja primitiva e que nós também aplicamos dentro do entendimento das necessidades
no que tange a vida da igreja, os que trabalham na igreja, a obra missionária, o suprimento que a igreja precisa para ela caminhar de uma forma como luz e sal da terra, correta, justa e obedecendo todos os rudimentos da Bíblia Sagrada. Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou ao largo do dízimo. Veja o que diz em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23 e versículo de número 23 e 24, palavras que o próprio Cristo ele faz esta observação. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então ele está dizendo que o dízimo devia ser feito, mas que na prática do entendimento, da misericórdia, do juízo, a importância da orientação que estava na lei deveria ser praticada. O objetivo do dízimo, a importância do dízimo, a finalidade do dízimo também era válida no Novo Testamento. Versículo 24 do capítulo 23 de Mateus, ele diz: condutores cegos, que coais um mosquito e engoleis um camelo. Faziam as coisas de uma forma aparentemente corretas, porém os princípios espirituais que estavam contidas no dízimo, os homens daquela época, as pessoas daquela época, os sacerdotes e o povo em si que dizimava não estava obedecendo dentro destes princípios, ou seja, fazendo de qualquer jeito, sem entender os princípios espirituais que estava arrolado no dízimo. Observe que no Antigo Testamento faz conotação à casa do Senhor. Então, tanto a casa como a causa nobre da obra do Senhor, é necessário que haja mantimento, recursos. Então, nos dias de hoje, mais do que nunca, é necessário ter esse entendimento da aplicação do dízimo para a santa obra do Senhor e para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O dízimo nas epístolas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 2, Paulo, ele que era fariseu, depois se tornou um cristão, amante da palavra apresentada por Cristo, e ele faz referência à questão dos dízimos, das ofertas, em resumo, da contribuição do povo em respeito a Deus. A Bíblia diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, conforme que você ganha, o entendimento aí, conforme que você ganha, não era dar qualquer coisa. Como a Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta, o nosso Deus é um Deus correto, justo, então a linguagem da porcentagem foi apresentada no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos, estavam aplicando como deveria ser feito. E Paulo apenas está orientando para que os irmãos, conforme o que eles ganhavam ou ganharam, conforme a prosperidade, que eles tinham entendimento, a porcentagem de forma igualitária, o que ganhava X, a mesma porcentagem que ele ganhava, a mesma porcentagem que ele dava de dízimo, conforme estabelecido pelo Senhor, o que ganhava mais também dava. Então era uma forma justa, até porque no reino dos céus é efetuado de uma forma justa, verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:7. Na sua segunda carta, Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
o que dar com alegria. Nada é forçado, tudo que é feito para Deus é de forma voluntária e consciente, entendendo que todo o nosso proceder é para adorar ao santo nome de Jesus. E quem o adora deve adorar em respeito, dentro da obediência plena, o que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Terceiro, vamos falar sobre as bênçãos que acompanham o dízimo. A promessa dada por Deus através de Malaquias impõe uma condição. Primeiro trazer os dízimos, depois fazer prova do Senhor, que garante derramar bênção tal, trazendo maior abastança. Porém, é preciso que fique claro, isto não anula as aflições da vida. Pelo fato de nós darmos o dízimo, darmos as nossas ofertas, as nossas contribuições, isso não quer dizer que as aflições da vida são anuladas. Pelo contrário, todo ser humano passa por lutas e dificuldades. A diferença do cristão é que o dono da obra está conosco e a obra que nós fazemos para o dono da obra é correspondida pela fidelidade de Deus, o Senhor da obra, com aqueles que obedecem conforme o que está escrito na sua palavra. Então, as bênçãos que acompanham os dízimos está escrita, podemos observar algumas coisas já no livro de Malaquias. Se você quiser abrir a Bíblia, Malaquias capítulo de número 3, abra aí, Malaquias capítulo de número 3, você vai observar algumas coisas importantes que acontecem quando nós aplicamos de forma correta, conforme a Bíblia ensina. Versículo de número 11, ou mesmo versículo 10, quando nós trazemos os dízimos ao local onde nós congregamos, a casa do tesouro, a Bíblia diz, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir. Então veja, podemos destacar aqui como primeira bênção. Se eu não vos abrir as janelas do céu, abrir. Então a pessoa que dizima, ela tem acesso às riquezas celestiais, que não estão restritas somente na questão do toma lá da cá, eu dou dinheiro e Deus me abençoa financeiramente, absolutamente não. As riquezas celestiais vão muito mais além de simplesmente a parte financeira, sendo que na parte financeira Deus é fiel em tudo. Deus a ninguém deve. Quando alguém aplica a sua palavra, ele aplica o que está escrito como promessas, como orientações que ele tem para o seu povo. E aqui dá para se observar o que a própria Bíblia diz na voz do Todo-Poderoso. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar. A segunda bênção é o derramar das bênçãos do Senhor na nossa vida. Primeiro, a janela do céu se abre, significa acesso que nós temos com as riquezas celestiais. Segundo, e não derramar o acesso às bênçãos, ou podemos até dizer, a manifestação da resposta de Deus nos nossos atos de obediência quanto ao ofertar, quanto ao dizimar para a santa obra do Senhor. E aí prossegue, não derramar sobre vós bênção sem medida, sem medida. Ou seja, ele nos dá muito mais, disse Paulo, do que pedimos e pensamos. Na nossa obediência ao servir a Deus, principalmente no que diz respeito ao dízimos e ofertas. Ele nos dá porque ele é bom. Se você está ofertando, dizimando corretamente, e é claro que o Senhor Deus deseja te abençoar mais e mais para que você continue sendo fiel a Ele. Então não é um toma lá da cá, você dá e Deus te abençoa. Não, é pelo fato da nossa obediência e amor a Deus. Ele que amou, Ele vai corresponder conosco para que nós possamos continuar servindo de coração e abençoando
o seu reino, abençoando a sua obra na face da terra. Versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Então temos aí mais outra bênção com relação ao dízimo, porque o assunto que está voltado para dízimos e ofertas. Então aquele que rouba, como o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, João 10:10. Nesse sentido também se aplica a abundância que Deus tem para nós. Então aquele que é devorador, que quer roubar, o Senhor entra em ação para te abençoar e para te dar essa capacidade, nos dá a capacidade de saber trabalhar com as nossas finanças sem ser ganancioso, sem querer ter mais daquilo que Deus quer nos dar, mas entender que Deus está nos dando o necessário, o que é importante, o que Ele acha conveniente. Então o Senhor, Ele repreende o devorador, que também é uma bênção. Diz mais: para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril. A vossa vide no campo não será estéril, ou seja, você vai plantando e vai colhendo, você vai fazendo a obra de Deus, vai obedecendo a palavra do Senhor, e Deus vai sendo fiel para contigo e comigo, abençoando também nessa área financeira. Louvado seja o Senhor. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a terra, a igreja no contexto geográfico, como a igreja no sentido pessoal, você como servo de Deus, a tua família vai ver o quanto você está sendo próspero, os teus amigos, os teus familiares, até mesmo os próprios irmãos da igreja. Nós vamos observando um ao outro o como Deus é fiel em aplicar a sua santa palavra, em ser fiel, em cumprir a sua palavra, quando nós assim obedecemos o que está escrito. Amém, meus irmãos? Bom, na nossa revista, nós temos mais algumas orientações para aplicarmos com relação ao dízimo. Você aprendeu que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana. Nenhuma igreja impõe, colocando que seja algo obrigatório, nada. Tudo para Deus é baseado no amor. Só que é um amor obediente, um amor fiel. Nada a igreja impõe para dizer para você ser salvo, você tem que dizimar, tem que ofertar, para você conseguir uma bênção na sua escola, no seu estudo, no seu emprego, você tem que dizimar. Não, não é por aí. A obediência é no que diz respeito a uma forma total, não somente nos dízimos, mas obedecer a Deus no que diz respeito ao prestar serviço, louvor, reverência, com o nosso corpo, com as nossas ações, etc. Tudo faz parte da obediência para nós sermos abençoados pelo Senhor, guardados, protegidos e fortalecidos. Agora, quando falamos de dízimo, é claro que você que oferta, que contribui, claro que Deus quer te abençoar mais e mais. Então, nós temos esse entendimento pela palavra, que o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé, mas uma fé obediente, uma fé que preza pela palavra do Senhor. Diante do exposto, cabe-lhe avaliar como novo crente que existe segurança em seguir as orientações bíblicas, devendo pôr em prática os ensinamentos recebidos. Primeiro, se você ainda não teve a experiência de pagar o dízimo, comece a fazê-lo este mês. Não olhe para o tamanho do seu salário, se ele é pequeno, mas para a grandeza de Deus, a quem você está servindo com a sua contribuição. Lembre-se que é apenas 10% da sua renda. Observe. Salmo 24, se não me falha a memória, nos mostra que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Nós não vamos levar nada daqui. Mas como essa questão do dinheiro é uma coisa que leva muitas pessoas à ganância, e Satanás, ele é muito sagaz, ele
procura fazer com que o homem peque contra Deus, e essa situação pode fazer com que o homem seja ganancioso, muito ganancioso. Mas observe que até no sentido do dizimar, Deus, ao orientar a questão dos 10%, a maior parte fica com o irmão, com a irmã, com a igreja, com o cristão, com cada um de nós. 10% para a obra do Senhor e 90% fica nas nossas mãos. E devemos ter cuidado de saber usar essa porcentagem, porque a maior parte fica conosco. Mesmo nós não sendo dono de nada, mas Ele nos permite. Aí nós temos que entender que esses 90% também é uma forma de nós adorarmos ao Senhor e correspondermos com Ele, para não termos a ganância de querer ter muito mais, para não cair na armadilha satânica de pegar coisas que lá no livro de Malaquias é tratado como roubo. Então, 90% Deus nos permite, a parte a mais, para saber lidar. Veja a bondade de Deus. Se Deus fosse muito cruel, seria ao contrário, 10% para nós, 90% para Ele, porque tudo é dele. Mas Ele não fez assim. E isso devemos entender à luz da Bíblia. Se você já vinha pagando dízimo, mas com a motivação errada, mude de rumo, faça por amor a obra e como um ato de fé nas promessas de Deus, que resulta na obediência voluntária, como eu acabei de dizer, aos seus mandamentos sem legalismo. Algo voluntário, uma fé obediente, uma fé que é norteada por este amor. Nós fazemos isto porque amamos a Deus, porque temos fé que Ele é abençoador. Nós fazemos isto com obediência à sua santa palavra, porque não queremos ser amaldiçoados e nem queremos sofrer as consequências daqueles que não querem viver conforme a palavra de Deus. Saiba que a sua decisão em investir na obra de Deus dependerão muitos projetos de sua igreja, principalmente os relacionados com a evangelização e a obra missionária. Todas as igrejas precisam de recursos para investimento, para toda a logística de crescimento, de andamento da obra missionária, da obra evangelística e da obra local. Pagamento de luz das pessoas que trabalham na obra diretamente, pagamento dos pastores, para manutenção na obra do Senhor, os missionários que estão no campo com suas famílias, que precisam dos recursos. Então, tudo isso é trabalhado pela igreja, baseado nos dízimos, ofertas, nas contribuições. A igreja não recebe ou não tem vínculo com nenhum estado, com nenhum município, com nenhum órgão federal. Nós, como igreja de Cristo, é que somos os mordomos nesta nobre causa. Nós, como igreja do Senhor, somos os mordomos. E Deus espera que cada um de nós façamos o que é de melhor para a sua obra. Não esqueça também de que seus irmãos em Cristo que passam por alguma necessidade, bem como os mais carentes da comunidade, poderão ser melhor abençoados se o seu dízimo for recolhido regularmente à casa do Senhor. Como última informação, para a nossa aplicação como crente, a aplicação da palavra de Deus é obedecer às normas estabelecidas na palavra do Senhor com relação ao dízimo. Em Atos 20, 35, a Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você, querido irmão, continue servindo. Nós venhamos a continuar servindo a Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Que você fique com essa mensagem e que possamos continuar servindo a Deus de todo o coração, principalmente com relação aos nossos dízimos e ofertas. Sejamos fiéis ao Senhor, conforme que está escrito. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esta orientação espiritual para a nossa vida.
Nos ensina a sermos fiéis nos nossos dízimos, ofertas, nas nossas contribuições num todo, para que a nossa congregação, a nossa igreja, não falte o mantimento necessário para o suprimento das necessidades que ela precisa. No nome de Jesus, Pai, eu oro com os meus irmãos e agradeço por tudo. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Amém.